Tá muito Mas bem. é um prazer estar aí novamente, né? E onde fica a Igreja Remissão? Nós estamos ali em Caieiras, na rua Raul Pereira de Araújo, número 160. Muito obrigado pela Eu que agradeço. seu retorno. Trago também um abraço do pastor Edson, da revista Defesa Cristã. Ah, sim, pastor. É da revista, é uma revista apologética. É apologética, exatamente. Tá bom. Alguns colunistas ali abençoados, como o Hernandes Dias Lopes, né? O Augusto irmão também, Nicodemos. tá. Eu tenho uma coluna lá, mas não sou desse tamanho, não sou do calibre desses Sei. teólogos aí que eu falei agora, né? Tá bom. Glória a Deus por isso. Obrigado pela sua, Eu que pela sua agradeço. presença aqui. Dá para o irmão adiantar para nós qual seria a diferença de Cristo, então, em relação ao Pai? A diferença É. humana... Eles são distintos ou eles são a mesma Não, pessoa? eles são a mesma pessoa. João 10,30. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus Cristo declarou. Então, Jesus não é distinto do Pai. Não. É a mesma pessoa que o o Pai. Pai é a mesma pessoa. Tá. Vamos lá. Pastor Fabrício Costa, da Igreja Batista Remissão com C cedilha. Isso mesmo. E o senhor, como é que responde a mesma pergunta? Jesus é distinto do Pai ou é o Espírito do Pai no corpo humano? Olha, eu creio que, baseado nas Escrituras, que Jesus é distinto do Pai. O que o pastor disse aí realmente é um assunto muito polêmico dentro da cristologia. Agora, nós não estamos completamente no escuro, né? Sabemos que a Trindade é uma realidade bíblica, defendida já desde o cristianismo primitivo, e pensamentos contrários a isso, como de Nestório, como de Apolinário, o modalismo, foram pela própria igreja já, desde o princípio, rechaçados como não genuínos, né? Como até heresias cristãs, dentro da cristologia. Agora, o que a Trindade entende? Que Jesus é Deus, mas não é o Pai. Né? Aquela definição clássica, a Trindade define que Deus é um em essência, portanto, composto de três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é distinto do Pai? Sim. Eu queria citar um texto aqui de Filipenses 2, que já fazendo menção, inclusive, da encarnação de Jesus, Paulo começa assim, a partir do versículo 6. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, eu estou usando aqui a versão King James, pode diferenciar aí. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou, sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então nós temos aqui, já nesse texto inicial, bem evidente que não se trata de uma só pessoa. Que Jesus é uma pessoa, Deus é uma outra pessoa, porém, Jesus é Deus, mas não são a mesma pessoa. Bom, nós vamos tentar descer aos detalhes possíveis nesse assunto tão complicado. Mas a gente vai trabalhar aqui. Vocês dois aceitaram vir, agora vão ter que responder as minhas perguntas. Amém. Ainda bem que eu só tenho que perguntar, não tenho que responder nada. Pensando nessa situação da Trindade, que seriam três deuses, o Deus Pai, que é o que os trinitários defendem, nesse texto de Isaías 45, versículo 22 e 23, fala que diante dele todo joelho iria se dobrar. Isso seria o Deus Pai falando. Em contrapartida, o texto citado pelo nosso querido irmão, de Filipenses 2,10, o apóstolo Paulo fala que diante de Jesus se dobraria todo joelho debaixo dos céus e da terra. Como pode, então, havendo três deuses no caso, sendo Jesus distinto do Pai, esse Pai falar no Antigo Testamento que diante dele
todo joelho se dobraria e mais. Que ele é, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Se ele fala que não há nenhum outro, seria impossível haver esses 2 ou 3 deuses. Ele é claro em dizer, não há nenhum outro, ponto. Pastor Fabrício, acho que o pastor Lucas convenceu o irmão. Acho que não. Não? Não convenceu, não. Sabe por quê? Teimoso. Então, diga por que não. Assim, o pastor colocou que a Trindade defende que são 3 deuses. Não defende que são 3 deuses. A Trindade nunca defendeu que existem 3 deuses. Um Deus, em essência, distinto em 3 pessoas. O que acontece muito é não conseguir discernir que a unidade nem sempre vai pressupor impessoalidade. Unidade, um único Deus, não há outro mesmo. E não haverá. Sim. Agora, que é plural, que são 3 pessoas distintas, E esses textos, como tem muitos outros, eles apontam para isso. E quando eu chamo a questão para então entender que existe uma pessoa só, muitos textos vão conflitar. João 10,30, posso falar agora do João 10,30? Pode, ué. João 10,30 é unidade. Quando Filipe questiona Jesus, mostra-nos o Pai, lá em João 14, e Jesus responde, ué, Filipe, mas eu tenho estado contigo há tanto tempo, quem vê a mim vê o Pai. Unidade. Jesus, em João 17, falou muito de unidade, daqueles que creem que são um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Igual lá em João 16, que Jesus disse que aquele que crê nele, eu e o Pai viremos para Ele, 2 pessoas, e faremos nele morada. Então, eu creio em Cristo, creio. Jesus vive em mim. Aliás, Paulo falou isso em Gálatas 2,20. Cristo vive em mim. Vive. Nem por isso eu sou Jesus, mas Ele está em mim. E quem olha para um cristão, verá a pessoa de Jesus Cristo, por suas ações, suas obras, que vai estar replicando a fé que ele confessa, a qual ele invoca sobre si como sendo verdades de Jesus Cristo. Então, unidade não pode ser confundida com impessoalidade. Então, João 10,30, eu e o Pai somos um. Amém. Assim como eu e Jesus e a igreja com Jesus também são um. É questão de unidade. Agora, não se funde essas 3 pessoas anulando a individualidade de cada uma. A Trindade entende que é um Deus, sempre será. Agora, composto por 3 pessoas distintas. Então, é a unidade composta. Sim. Por que o irmão não aceita? Porque eu sei que o irmão não vai aceitar essa argumentação dele, certo? Sim. Ou aceita? Não. Não aceita. Por quê? Por quê? A Trindade é um Deus, composta de 3 pessoas distintas. Isso. Amém. Exato. 3 pessoas distintas são 3 pessoas separadas, ou não? Distintas. Distintas, diferentes? Então são separadas. Elas são coiguais em natureza, poder, mas são pessoas distintas. Então são 3. Pessoas. Essa distinção faz 3 pessoas. Sim. Olha só. Quando a gente tenta, como eu disse, fundir as 3 pessoas e dizer assim, não, Jesus é o Pai, ou Jesus é o Espírito Santo, a gente vai bater de frente com muitas referências que elas perdem completamente o sentido. Por exemplo, quando você pega lá em João 16, que Jesus fala assim, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Eu pergunto, se Jesus é o Espírito Santo e é tudo uma pessoa só, ele vai ouvir de quem? E como é que, se é uma pessoa só, como é que ele não vai falar dele mesmo? Ele vai falar de quem? Então, não tem como a gente escapar. São pessoas distintas, porque senão esse texto aqui ele perde completamente o sentido. Deixa ele explicar, uai. Amém, glória Qual a é a Deus. referência? É João 16,13. Achou aí, pastor? Espera aí. Poxa. Amém. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Exato. E lhes anunciará o que está por vir. Exato. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido
a vocês. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Esse é o texto. Isso. Eu posso só explicar o João 10:30 para a gente finalizar? Claro, Que pode. ele rebateu falando sobre unidade. Então, eu dei o exemplo por conta da unidade composta, né? Ainda assim, pensando nessa unidade da igreja, que é uma igreja, ela é composta por membros, como o pastor aqui Sim. citou. Tá? Mesmo sendo uma igreja, De uma mesma natureza, inclusive. mesmo sendo uma igreja, não pode se dizer que eles são um. É uma igreja composta por várias pessoas que têm pensamentos diferentes. Por exemplo, eu penso Sim. de uma maneira, o senhor pensa de outra maneira. Mas a fé é E comum. depende, O que nos une como igreja é a nossa fé comum. depende. Eu e o senhor, como igrejas, Ué. o senhor tem a sua forma de pensar, eu tenho a minha forma de pensar. O senhor é uma pessoa, eu sou uma pessoa. Ele é uma pessoa, ele é outra pessoa. Logo, apesar de ser uma igreja que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar, ela é composta por várias pessoas, vários pensamentos. Mas Certo. uma mesma E fé. deixa eu explicar aqui o É. João, aqui, porque senão a gente vai se perder aqui no João Então, 16. e o pastor Lucas também vai nos responder sobre essa questão levantada pelo pastor Fabrício, do Espírito que vai falar do que tiver ouvido, né? Vamos ver. Vamos lá. Lê o Pode. texto de novo, para a gente Pode. retomar o que acontece. O pastor Fabrício invocou um texto em que Jesus fala da vinda do Espírito Santo Isso. e descreve o Espírito como uma pessoa completamente distinta dele. tanto do Pai quanto do Filho, porque escuta a conversa do Pai para o Filho e, baseado E nem falará de si mesmo. nessa escuta, ele vai transmitir aos crentes a instrução da fé. Pois não, irmão. Pode ler? Sim. Ó, João 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho que é um pouquinho mais à frente. No versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ponto. O Espírito da verdade, primeiro, que é o conselheiro, correto? Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz que E o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso. exatamente, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se nós formos para 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Ponto. O Espírito, falando de um Espírito, ali a liberdade. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo número 8, versículo 32, disse: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O mesmo Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós podemos resumir tudo isso aqui, esse Espírito da verdade sendo o próprio Jesus. Ele iria através do seu sacrifício, porque através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados. Era necessário que o Senhor se sacrificasse, se entregasse por nós e voltasse aos céus. E hoje Ele atua como Espírito Santo. O Espírito. 2 Coríntios 3,17. Sim, mas glória a Deus. Mas a questão é, se Jesus é o Espírito Santo, e os três são uma pessoa só, como é que pode o Espírito Santo, que é Jesus e é Deus, não falar de si mesmo? Ele vai falar de quem? E, ao mesmo tempo que Jesus disse que o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido. Ouvido de quem? Ele fala: Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tá, ele receberá o que do Senhor? Não, então, O que é meu? não, tudo bem. De Deus. Jesus Cristo está falando como Deus Sim. aqui. Tá, Então, ele está tá. falando como Deus? Sim. E quem é esse Espírito que ele vai enviar? O Espírito dele, o Espírito Santo. Ele fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 20: Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Sim, mas ele Qual está é dizendo... qual é a forma que o Senhor Jesus Cristo estaria conosco hoje? Se ele já voltou aos céus. Qual é a forma? Só tem uma forma de ele estar conosco. Até aí, amém. A questão é a seguinte, de quem que o Espírito Santo vai ouvir e vai passar
para os crentes futuramente, mas não vai falar dele mesmo. Como é que eu, sendo um, não vou falar de mim mesmo? Eu vou falar de quem? Se é uma pessoa só. Ele os guiará toda a verdade, não faz. A gente vai para o intervalo, que senão não vai dar tempo do irmão responder, e nesse meio tempo o pastor Lucas formula a resposta. Você não sai daí para ouvir, porque vai responder lá a inquirição do pastor Fabrício sobre o texto de que Jesus prometeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo seria alguém distinto tanto do Pai quanto do Filho, aparentemente nesse texto, né? Sim. Pode falar. Pensando na mesma linha de raciocínio, né, que o Espírito é um só. Ponto. O Espírito não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, lhes anunciará o que está por vir. Amém. O papel do Espírito Santo nos dias atuais é um só: convencer o homem do pecado. Então não teria sentido o Espírito Santo estar em nosso meio falando de si mesmo. Nós somos usados pelo Espírito Santo para falar do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que são 2 ou 3. Isso quer dizer que o papel da igreja é anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas nós não podemos, com isso, afirmar que há 3 seres distintos compostos numa trindade. Sim, mas então, você disse que o Espírito Santo, então, ele não fala de si mesmo. Mas ele traz uma mensagem. E de quem é essa mensagem? É a mensagem dele próprio. Mas Jesus disse que não. Com um sentido, no sentido de salvação. Isaías 9,6 fala. Eu vou ler o texto porque fica melhor para nós. Às vezes a gente... E o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Isso, Deus mas vamos forte, ler Pai da certinho. Enquanto a isso, porque um menino nos nasceu, mesmo. Um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Aqui está falando de uma pessoa só. Ou não? Olha, amém. Aí está falando de Jesus Cristo. Sim. Mas o fato é o seguinte. João 16,13, se Jesus é o Espírito Santo e ele é o Pai, como foi o que me pareceu que o pastor acredita, como é que Jesus pode dizer que o Pai vai enviar um Espírito Santo e esse Espírito não vai falar de si mesmo? Como assim? Se ele não vai falar de si mesmo, ele vai trazer uma mensagem de quem? Que ele vai ouvir de quem? Se eles são um só. Então, o texto é claro que são mais de uma pessoa, isso é claro. Se não, é o que eu disse no começo, esse texto perde o sentido. Como Sim. realmente, se for tentar explicar isso fora da lente trinitária, o texto, isso perdeu sentido. Tá. Jesus falou, Exato. como é que nós vamos explicar? O contexto de João 14, do versículo 15 em diante, falando dessa trindade, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro. Amém? Amém. Para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, falando novamente do texto que o irmão falou. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Amém. Falando novamente do Senhor Jesus. Quem estava com eles naquele momento? É o Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala que ele vive com vocês, porque ele estava ali naquele momento. E ele fala, estará em vocês. Tá. Sim, Então, pastor, o telespectador e eu queremos saber o seguinte. O senhor acabou de citar um texto em que Jesus se refere ao Pai, né? Jesus, rogarei ao Pai. Se os dois são a mesma pessoa, não fica meio esquizofrênica essa fala de Jesus? Não, porque por conta da sua natureza, a natureza humana e a natureza divina. 100% homem e 100% Deus. Mas traduz isso para nós, então. Por exemplo, quem estava falando ali era o homem, é isso? Sim, quem estava presente ali era o homem. Por exemplo, mas você não falou que ele é 100% Deus o tempo todo? Sim, mas ele fala como homem e como Deus. Vejamos alguns exemplos. Tá. Mateus 4,11. E depois de jejuar, teve fome. Como homem, Jesus teve fome. Mateus 8,24. Entretanto, Jesus dormia. Como homem, ele dormiu, cansado. Nesse mesmo texto, quando os discípulos se desesperam por causa da tempestade que estava acontecendo, ele se levanta como Deus e acalma a tempestade.
um texto magnífico que nós podemos citar está lá no momento da crucificação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele está lá sendo crucificado. E aí ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. Do lado do Senhor Jesus Cristo havia 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. E aí ele faz essa declaração. Mas aí, como homem, ele fala, Pai, a ti entrego o meu espírito. O espírito está com letra minúscula no texto, demonstrando que é o espírito humano. Mas como Deus, ele olha para o ladrão que reconheceu e ele fala, ainda hoje comigo estarás no paraíso. Então havia momentos que o Senhor Jesus Cristo, ele falava como homem e ele também falava como Deus. Então, mas aí quando ele fala, rogarei ao Pai, ele está falando só como homem? Sim. É por isso no próprio texto ele responde essa questão. Rogarei ao Pai. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. O Espírito da verdade, o mundo não pôde recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Quem tem a condição de deixar alguém órfão? Quem pode falar assim para um pai? Por que ele fala assim? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Responde, pastor. Isso aí é a Trindade também. Isso não viola o conceito da Trindade. É a Trindade respondida na mesma A questão pessoa. é a seguinte, assim como ficou impossível de responder a João 16, 13, porque não tem como. Ou são 3 pessoas, ou então, aí é que o pastor Heber diz, Jesus teve uma falha esquizofrênica. Outra passagem idêntica é o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo, segundo o que o pastor entende, é. Então tá. Então eu posso, ou melhor, não posso, mas se eu pecar contra o Filho, tem perdão. Mas se eu peco contra o Espírito, não. Ué, mas não são a mesma pessoa? São. Mas não peca contra essa. Contra essa tem perdão, contra essa não são. Mas são a mesma pessoa. São a mesma pessoa, mas não peca contra esse peca. Então, é preciso ainda por cima criar um critério para poder entender. Agora é Jesus homem falando? Não, agora é Jesus Deus falando. Então, isso complica muito mais e vai violando textos após textos. Esse, João 16, 13, esse que eu falei agora aí, de Mateus 12, o pecado contra, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é outro problema. Você pega 1 Coríntios 15, quando Paulo vem narrando que Jesus, ele vai entregar o reino ao Pai. Qual texto? Desculpa. 1 Coríntios capítulo 15. Quer ver? Quando ele voltar, ele vai vencer a morte. Sim. E olha aí, só, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai. Outra pessoa. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Pergunta, quem sujeitou embaixo dos pés de Jesus? Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Alguém sujeitou algo à pessoa do Filho. Quem? Deus, Pai, 2 pessoas. Aí ele prossegue. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha aí a unidade outra vez. Então isso não anula a pessoa distinta, de Jesus distinta de Deus Pai. Não anula. Mas a unidade está aí. Mas esses textos ficam sem resposta. O senhor quer comentar? Eu tenho outra pergunta. Então pode ir. Tá, vamos lá. Conforme eu anunciei no bloco anterior, eu quero que os senhores 2 teólogos aí comentem comigo a solução modalista, ou sei lá se o nome é esse ainda, porque vai mudando de nome, né? Então vamos ouvir o pastor Pazberg. Essa solução agrada, irmão? De que ele dos foi, papéis? sim, Jesus Cristo como Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. Isso. São 3 formas atuantes de um único Deus. Isso. Mas isso não quer dizer que são 3 deuses distintos. O mesmo Deus atuando de 3 maneiras diferentes. Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. Essa é uma solução boa. boa. Resposta.
o unicismo seria mais ou menos uma interpretação do modalismo, não? É unicista, no caso, a palavra, né? É. Sim, Pai na criação, é o que nós cremos. Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consolação. As 3 manifestações de um único Deus. Ok, sua vez agora. O modalismo é como antigas heresias que a igreja condenou como heresia cristológica, como a de Apolinário, Nestório, que a gente já falou aqui. O modalismo, se é a manifestação de Deus em modos diferentes, qual é o problema dele? Que ele anula as pessoas, exatamente. Ele vai considerar que é uma pessoa, em modos de manifestação distintos. E isso anula, aí vamos começar de novo a ter os conflitos que acabamos de citar aqui. Porque são 3 pessoas distintas. Porque senão, vamos pegar a oração que Jesus faz aqui de João 17. Como é que nós vamos encaixar o modalismo aqui? Por exemplo, Jesus está orando. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Para que todos sejam um Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Unidade. Não anulou-se a pessoa do Pai, não anulou-se a pessoa do Filho. 2 pessoas distintas, porém, um único Deus. Como é que o senhor lê esse versículo, né? Da oração? É isso. Eu leio como o Senhor Jesus Cristo estava orando como homem. É um homem falando Exatamente. com a parte No divina. momento da crucificação, quando o Senhor Jesus Cristo sobe ao monte lá com os discípulos, ele faz o quê? Ele vai orar ao Pai. Se possível, afasta de mim esse cálice. Como homem. Jesus precisava dar um exemplo para todos nós, de como homem, a necessidade de orar. Como homem. Como homem, Jesus, ele fez essa oração. Mas como Deus, ele foi e salvou o ladrão da cruz. Como homem, Jesus, ele chorou pela perda de Lázaro. Foi isso que está relatado na Bíblia. Mas como Deus, ele chegou para Lázaro e falou: Lázaro, chega, está na hora de ressuscitar. Então, pastor, mas a dificuldade é que nessas coisas que o senhor está falando, o pastor Fabrício concorda integralmente. Sim. Não tem? Jesus é Deus, não tem dúvida nenhuma. Aí não é problema. O problema é dizer que Jesus e Deus, o Pai, são uma pessoa só. São uma pessoa só, né? Fazer a distinção das 2 pessoas é aí onde vocês divergem, né? Onde vocês entendem de forma diferente. Vou tentar ser um pouquinho mais claro. Vou citar alguns textos que falam que Jesus agiu e que o Pai agiu da mesma forma. Tá. Quem ressuscitou Jesus? João 2,19 diz que foi Jesus. Romanos 6,4 diz que foi o Pai. Quem responde às nossas orações? João 14,14 diz Jesus. João 15,16 diz o Pai. Quem é o Alfa e o Ômega? Apocalipse 1,8 diz Jesus. Apocalipse 21,6 diz o Pai. Quem é aquele que vem? João 14,3 diz Jesus. 1 João 3,1 diz o Pai. Quem é o único Deus verdadeiro? 1 João 5,20 diz Jesus. João 16,3 diz o Pai. Ou seja, são formas, mas é o mesmo Deus. Sua vez de responder, Então, pastor. Eu creio tudo, ainda acrescento. Jesus foi ressuscitado pelo Pai, o Espírito Santo ressuscitou Jesus e Jesus ressuscitou a si mesmo, que ele fala em João, tem o poder para dar a minha vida e poder para tornar a tomá-la. Então foram 3 pessoas aí que ressuscitaram 3 uma pessoas. só. Pois é, você vê o poder de Deus como é que é, né? Então, para você Então, ver a limitação do 3... poder de Deus como é que é, porque foi necessário 3 deuses para ressuscitar um. Não é questão de necessidade. Sim, o senhor Porque acabou de dizer que foi o Espírito não é questão de necessidade, Santo, não. o Filho e o Pai. A questão é óbvia no que diz respeito aos textos bíblicos. São 3 pessoas distintas. E esses textos que você está trazendo só está fortalecendo a Trindade, que não nega que Jesus é Deus, que o Pai é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Nós não negamos isso, claro que são. Vão continuar sendo. Porém, são 3 pessoas distintas? Sim. E, sem querer voltar a instantes antes aqui, vamos tomar de novo aqui textos que ficaram sem respostas. Porque o unicismo não vai conseguir explicar por que é que é possível ser perdoado por pecar contra o Filho, mas não tem perdão contra o Espírito Santo, se eles são uma pessoa só.
Aí vamos ter Esse que atribuir texto, não, esse texto, esse não, critério, esse texto, que uma hora é Jesus homem e Esse texto de Lucas 2, 12 e 10, ele deixa muito claro. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, está falando da natureza humana só. Não, Isso o filho é do claro. homem não é só a natureza humana, pastor. Sim. O senhor mesmo disse Jesus que ele é 100% referiu-se Não, mas a- está falando da natureza humana de Jesus, ou não? Não está escrito isso aí. Só da Todo natureza aquele humana? que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Pastor, Mas vem cá. pastor, só um instante. Jesus, só porque ele usou a expressão filho do homem, ele mesmo vai dizer, então vereis o filho do homem vindo nas nuvens. O filho do homem que vai vir nas nuvens é a natureza humana de Jesus que vai vir? Não. Então, irmão. Não, mas nós estamos falando do texto naquele momento. Não, peraí. Jesus usou a expressão filho do homem nesse momento que o senhor mencionou e no momento, em vários outros, né? Em que ele descreve a volta dele, se referindo a ele como um todo. Se ele é 100% Deus e 100% homem o tempo todo, ele está se referindo a ele nesse instante. Então, quem falar contra o Filho do Homem, 100% Deus e 100% homem, tem perdão. E vereis o Filho do Homem, 100% Deus e 100% homem, vindo nas nuvens. É assim que a gente entende. A hermenêutica que eu aprendi diz isso. Há separação. São duas naturezas, pastor. Natureza humana, Mas natureza indivisíveis, divina. inseparáveis. Sim, indivisíveis, mas inseparáveis. Mas, ao mesmo tempo, por quê? Quando o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, muitos estavam ali falando contra ele e foi crucificado justamente por causa disso. Inclusive o ladrão salvo. Exatamente. Inclusive o ladrão salvo estava contra ele. E muitos Depois desses muda. que estavam ali falando contra Jesus, blasfemando contra ele, estavam lá na pregação de Pedro no capítulo 2 de Atos. Perfeito, pastor. Esse é o argumento do pastor aqui, do Fabrício. Se você fala mal contra o filho, você tem perdão, mas o filho e o espírito são a mesma pessoa em modos diferentes, por que se falar mal do espírito não tem perdão? Porque é o Espírito de Deus, o Espírito divino. Então, mas não é Jesus? Sim, Então, se sim... mas são duas como é que- formas, queridos. São duas naturezas. É Sim, isso que eu estou mas isso tentando não explicar pro altera. senhor. Não altera. Porque o pecado é contra a pessoa. A pessoa do Filho. Contra o Cristo. Ou Jesus Cristo, o homem. Do jeito que a gente quiser colocar. Amém. Então, Jesus é a mesma pessoa que o Espírito Santo, segundo o que você acredita, não é isso? E ele também é a mesma pessoa que o Pai. Então, é possível pecar contra a pessoa Jesus Cristo, o homem, tem perdão. Mas esse mesmo Jesus é o Espírito Santo, mas você não se pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Como dividir isso? Você blasfemar. Isso você já fala. Agora,